Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Questões de Matemática. Se você está gostando do material, eu peço que se inscreva no canal, clique no sininho, dê um joinha, comenta esse vídeo também. Pessoal, vamos ver aqui a função seno, que é o f de x é igual a seno de x. A gente vai ver como vai ser a construção do gráfico da função seno. Eu vou começar assim, ó. Observe aqui no círculo trigonométrico que o eixo dos senos é a vertical, essa parte aqui vertical. E essa minha flecha aqui vermelha não tem nenhum grau, o grau dela é zero. Veja que o grau dela sendo zero, o seno está sendo zero. Então eu já vou colocar essa informação para vocês. Agora observe, ó, se eu mexer aqui esse ângulo amarelo, você observa que no eixo dos senos vai crescendo um segmento vermelho. Note aqui, ó, eu vou crescer o ângulo 1, 2, 3, 4, 20, 30, e à medida que eu cresço esse ângulo, esse segmento vermelho no eixo dos senos está crescendo. E vai chegar um ponto que quando esse ângulo aqui, amarelo, for 90 graus, aquele segmento vermelho que foi crescendo, bateu aqui no 1. No eixo dos senos sendo 1. Ou seja, voltando aqui, o ângulo inicial é 0. Agora você vai olhar não para o ângulo amarelo, mas para o segmento vermelho que vai crescendo, ó, do 0 para o 1. À medida que o ângulo amarelo cresce, o segmento vermelho no eixo dos senos vai crescendo, e quando o ângulo é 90 graus, ele vira 1. Ou seja, do ângulo 0 até o ângulo 90 graus, que é π sobre 2, a função seno, que é esse eixo aqui, esse eixo é a função seno. Ela cresce até o 1, do 0 até 1. E essa é a informação que a gente vai colocar. Vai ser assim, ó, ponto 0, né? No ponto 0, o ângulo é 0. E aqui, essa linha aqui em vermelho no gráfico, foi o crescimento da função do 0 até o 1, como está aqui, ó, o seno 1. E essa flecha amarela foi o crescimento do ângulo 0 até o ângulo π sobre 2, que é 90 graus. Observe que esse eixo aqui na horizontal é radianos, por isso que está aqui o π sobre 2, e a vertical é a nossa função seno. Então, no primeiro momento, do 0 ao 90 graus, que é π sobre 2, ela cresceu do 0, né, essa linha vermelha aqui, do 0 a 1. Agora eu vou continuar o ângulo amarelo. E note, quando eu continuo o ângulo amarelo, você não vai olhar para o ângulo amarelo, você vai olhar para o segmento vermelho no eixo dos senos, o comportamento dele, ó. Vou movimentar aqui, vou aumentar para 180 graus o ângulo. Observe que quando eu aumento o ângulo, aquele segmento vermelho no eixo dos senos, ele vai diminuindo do 1 para o 0. Então, essa primeira parte do ângulo amarelo é π sobre 2, que é 90 graus. Essa segunda parte é π sobre 2, que também é 90 graus. Somando π sobre 2 mais π sobre 2, dá igual a π, que é 180 graus. Só que, voltando aqui, o que aconteceu com o segmento vermelho no eixo dos senos?
ele foi caindo do 1 até o 0. E é isso que a gente vai mostrar aqui no gráfico. Observe que a partir desse ponto que estava no 1, o gráfico foi caindo, caindo, caindo até chegar no 0. E essa flecha aqui amarela, ela está indicando que do π sobre 2 para o π, a função caiu do 1 para o 0. Agora, voltando aqui para o círculo trigonométrico, a gente somou π sobre 2, que foi aqui no primeiro quadrante, mais π sobre 2, que foi no segundo quadrante. Deu π. Agora a gente vai somar mais um π sobre 2 aqui, que vai dar 3π sobre 2. E você tem que observar o que vai acontecer no eixo dos senos, com aquele segmento vermelho. Vou aumentar aqui mais um π sobre 2. Ó. Você observa que o segmento vermelho ele vai saindo do 0 até o menos 1. E aqui é o seguinte, a gente vai colocar esse comportamento no gráfico. Vai ficar assim, ó. Do π até o 3π sobre 2, que é indicado por essa flecha amarela, o gráfico foi caindo, o gráfico em vermelho foi caindo do 0 até o menos 1. Voltando para o círculo trigonométrico, você tem aqui π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2, e eu vou colocar mais um π sobre 2, que vai fechar o 2π, que é os 180 graus. Só que você não vai olhar aqui o ângulo amarelo, não. Você vai olhar o que acontece com o segmento vermelho no eixo dos senos. Então, quando chegar lá no π sobre 2, o segmento vermelho ele vai diminuindo do menos 1 até o 0. E esse comportamento ele vai ser observado aqui no gráfico, esse crescimento. Ó. Você vê que do menos 1, ele cresceu, 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 e quando bateu no 2π, o ângulo aqui no eixo horizontal é o 0. E cada flechinha dessa amarela corresponde a uma soma de π sobre 2, ou seja, de 90 graus. Essa primeira foi π sobre 2, 90 graus. Essa outra foi mais π sobre 2. Quando você soma π sobre 2 mais π sobre 2, vai dar o π. E aqui essa terceira flecha é você somando π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2, que dá 3π sobre 2. E essa quarta flecha amarela é π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2 mais π sobre 2, que é igual a 2π sobre 2 radianos. Então, esse movimento no círculo trigonométrico, ele pode ser colocado como uma função chamada função seno, que é esse gráfico em vermelho. Essa função seno é chamada de senoide. Beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje e até a próxima.